Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento, meu site, meus livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dele que diz assim: André, boa noite, tudo bem? Tudo. Quando minha namorada me fala que vai para algum lugar, como um evento, por exemplo, eu fico meio paranoico, inseguro e com ciúmes, pensando que ela vai conhecer alguém melhor que eu e me deixar. Como mudar isso? Esse é o tipo de situação que às vezes, o amadurecimento traz. Tem outras. Amadurecimento que eu digo aqui não é o fato de você envelhecer, viu? Então, quando você tiver com 30 anos, isso aí vai passar. Tem gente que vai ter 30, 40, 50 e vai ficando cada vez pior. Aqui, quando eu falo, é amadurecimento emocional. Esse amadurecimento que tem gente que, embora esteja avançado em idade, não atinge o bendito do amadurecimento emocional. O que abrange o amadurecimento emocional? Abrange trabalhar as minhas questões existenciais, coisas que estão na minha malha intelectiva e que talvez eu não tenha consciência que elas de fato estão aí, coisas que estão enraizadas no meu inconsciente, mas que eu preciso mexer. Talvez eu consiga sozinho, talvez eu consiga. Com livros, com vídeos, como nós fazemos aqui, quanta gente que conseguiu, mudou, com vídeos. Então, talvez eu consiga, talvez sim. Principalmente se for coisas relacionadas a coisas mais simples. Agora, quando isso está relacionado a coisas mais profundas, então, coisas que vêm desde lá da minha infância, um evento, uma situação, às vezes um evento. Esse evento durou 2 minutos, mas ele marca a vida da pessoa até hoje. Me veio agora o exemplo de um amigo meu. Hoje ele já tem 45 anos. Quando ele tinha 8, acho que era a segunda série na época, né? Porque era a série. Acho que ele tinha 8 anos, segunda série. A professora fez ele ficar em pé para ler. E ele tinha muita vergonha. E ele falou que não queria ler e ela falou: você vai ler. Você vai ler. E ele começou a ler e começou a gaguejar por causa da vergonha dele. E a cena está até hoje dentro dele. Hoje ele começou a mudar. Hoje. Começou a fazer coisas que antes não fazia, como gravar um vídeo no Facebook falando alguma coisa, né? Falando alguma coisa do trabalho dele, por exemplo. Tá? Então, hoje ele começou a fazer isso. Mas, quantas e quantas vezes, às vezes nós saíamos juntos, por exemplo, ia pedir um lanche, ele travava para falar o lanche. Como eu já sabia da história, eu já pegava. Não, ele quer isso, quer tal, x-salada, tal, não sei o quê. Então, comigo ele se sentia, entende? Eu era a muleta dele. Mas eu sempre falava com ele sobre isso. Sobre esse processo de ter que superar aquela situação e não pode mais carregar aquele menino de 8 anos nas costas. Hoje ele está conseguindo, né? Ele mudou muita coisa também, né? Muitos outros aspectos. Então eu vejo que ele avançou no emocional dele. Aprendeu a ter postura, aprendeu a dizer não. Então, foi se formando. Foi meio autodidata nesse processo todo? Foi.
Então, é o que eu estou dizendo, mas talvez demore muito tempo. Por isso que talvez eu precise de uma ajuda. Se eu tiver uma ajuda antes, talvez eu consiga muito antes. E para isso, meu querido, a pessoa precisa mergulhar na sua história. Então, por exemplo, se fosse eu que estivesse aí te atendendo, através de uma gravação privada, não sei, eu precisaria mergulhar na sua história, mergulhar nas suas características. O psicólogo, o filósofo clínico, ele precisa mergulhar nas suas características, precisa descobrir muitas coisas. Então, como eu mudo isso? Não tenho essa resposta pronta para você, meu querido. Não tenho. Queria muito ter essa resposta pronta de como mudar essa insegurança. Mas não existe, gente. Se alguém quiser dar essa resposta, a pessoa está sendo desonesta. O que existe para eu mudar essa insegurança? Eu preciso me conhecer. Eu preciso perceber, tá alguma coisa relacionada, por exemplo, igual esse exemplo que eu dei do meu amigo. Um evento de 2 minutos fez com que esse cara ficasse até hoje, aos 45 anos, com esse negócio. 2 minutos. Olha o que um evento pode marcar na vida da pessoa. Aconteceu alguma coisa na sua infância que poderia ter desencadeado uma insegurança de você acreditar que as pessoas vão te trocar? Pais separados, Viu o pai ir embora, se sentiu abandonado. Viu a mãe ir embora, se sentiu abandonado. Às vezes até a perda de alguém, de um ente querido. A perda de uma avó. Eu ficava o dia inteiro com a avó. A minha avó morreu, tinha lá 6, 7 anos. Se sentiu abandonado pela avó. É como se a avó tivesse cometido uma injustiça. Por quê? Porque a criança não conseguiu absorver. A criança não tem maturidade para absorver isso. É como se a criança pensasse, por que ela fez isso comigo? Então, às vezes, está vendo? Um evento natural, a morte. Um evento natural pode despertar em você uma sensação de abandono, um sentimento de abandono. Então, quando eu começo a gostar de alguém, eu imagino que essa pessoa vai me abandonar a qualquer momento. Porque minha avó morreu de maneira repentina. A minha mãe foi embora, separou do meu pai de uma semana para outra. Ou aconteceu alguma coisa na escola, ou eu comigo mesmo. De repente não aconteceu nada externo, mas eu comigo mesmo. Eu sempre tive uma ideia equivocada de mim mesmo. Eu sempre me senti muito incapaz. Parece que tudo que eu penso eu não vou conseguir. Eu não vou ser suficiente para fazer. É como se o mundo tivesse sido feito para os outros e não para mim. O mundo é para os outros. É como se eu fosse um mero espectador. Eu vou ficar aqui vendo as conquistas alheias. Então, eu não mereço essa namorada que eu tenho. O outro vai conquistar e eu vou ter que ficar aqui na plateia vendo o outro conquistar ela. Então, são muitas coisas. Tá vendo? Quando a gente fala de ser humano, é essa caixinha de surpresa, mas das mais diversas surpresas, e você vai abrindo, vai mergulhando, vai entendendo aqui, entendendo ali. Por isso que não existe uma resposta padrão. Eu gostaria muito de tê-la, mas ela não existe. É só esse processo de descoberta de si mesmo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.